roncando, Luna. Já vou abrindo lá. Minha cachorrinha tá roncando aqui do meu lado. Depois eu mando foto dela para vocês. Ela tá toda raspada. Foi hoje para fazer cirurgia e não fez. Ó, então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Bom, grupo polifilético, né? A gente não vai usar muito isso, gente, né? De vez em quando eu posso até citar para dar uma lembradinha, quando a gente for falando desses grupos animais que a gente, né, for questionar aí durante as nossas aulas, né? Mas é para deixar todas essas definições, então, que são utilizadas dentro da sistemática, tá? Então, o grupo polifilético é um agrupamento taxonômico inválido. Então, ele não vale, tá? Então, a gente não sabe nem por quê. Se não vale, por que dá nome, né? Mas é porque, como nessas tentativas, então, de organizar, né? Realmente, eles acabam aí chegando nesses grupos e, de repente, pelos tipos de caracteres analisados, eles veem que não existe uma relação de parentesco próximo devido a um certo fator, mas sim existe uma característica, uma relação entre esses grupos, mas por outro fator. Então, por isso que foi determinado como polifilético, tá? Ele é inválido e tal, em que o quê? O que a gente encontra, então, quando a gente fala que é um grupo polifilético? São indivíduos que vão compartilhar as mesmas características, né? Então, eles são reunidos, esses grupos que compartilham essa característica, mas essas características são resultados de quê? De convergência evolutiva. Isso é, são órgãos análogos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em que pode ser isso. Assim, essas características, então, teriam surgido independentemente da sua ancestralidade. Então, essas características que são compartilhadas por essas espécies, não é porque elas herdaram de um ancestral comum. Não. Cada uma adquiriu do seu ancestral, tá? Mas que chegou em um dado momento, elas convergiram. O que? Elas chegaram juntas para que essa característica fosse usada, então, da mesma forma, né? Então, vamos ver lá o que é bem isso aí que eles falam. Então, assim, as características teriam surgido independentemente de sua ancestralidade, o que sugeriria que seu ancestral mais próximo não é comum. Polifiléticos são grupos de espécies que descendem de ancestrais diferentes, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, adicionando aqui, mamália e aves. Dentro disso, o que eu posso, mas o que mamália, né, tem e aves são? Vai depender, então, dessas analogias. É a analogia que vai valer aqui, então. Eu poderia até mesmo condicionar o quê? A asas que a gente estava falando, né? Que as asas podem até ter uma mesma função, né? Em morcegos, em aves, mas que elas não descendem, não são homólogas, porque não descendem de uma mesma origem embrionária. São dois grupos totalmente diferentes, né? Pode até ter uma origem embrionária semelhante, porém, elas não são herdadas de um mesmo ancestral comum, então. Vamos dar uma olhadinha aqui para frente. Isso aqui está fora do outro lá, gente. Isso aqui era um complemento de lá. Depois eu organizo.
Então, aqui, ó, vamos ver certinho a homologia e a analogia. Então, órgãos homólogos são órgãos de seres vivos que se diferem, mas se desenvolvem de modo semelhante, como os membros anteriores de grande parte dos animais vertebrados. Têm origem embrionária semelhante e podem desempenhar funções distintas, como a asa do morcego adaptada para o voo e a nadadeira do golfinho ou de uma baleia que seja, né, adaptadas para a natação. Então, isso eu posso, então, relacionar, então, a homologia, porque eu posso ter, então, um ponto de desenvolvimento aí semelhante, né? Isso pode ser até da mesma origem embrionária, mas que esses membros anteriores são utilizados para funções diferentes, tá? Então, desempenha funções diferentes, que é o morcego, então, e o golfinho. Ambas têm a mesma estrutura óssea, que a gente sabe que tem, desempenham funções distintas por causa de quê? Do hábitat, então, que cada um, né, está. E da adaptação que eles tiveram. Isso é denominado divergência evolutiva. Isso tenho dois animais que descendem, né, de um mesmo ancestral, que apresentam esses órgãos homólogos de mesma origem embrionária, desempenham funções distintas e que eles possuem estruturas semelhantes, né? Só que em um dado momento, o que acontece? Dependente do nicho que cada um vive, eles vão ser utilizados de forma diferente, para nadar e para voar. Então, isso é o mesmo ponto comum, porque adquiriram da mesma origem embrionária e tudo mais, mas que divergiram para utilização diferente, então. Isso é uma divergência evolutiva, então. Quando a gente fala em órgãos análogos, então, esses órgãos dos seres vivos que desempenham funções semelhantes, isso confunde muito a gente, viu? Desempenham funções semelhantes em diferentes organismos, porém apresentam origem embrionária e estrutura anatômica diferente. Então, para ilustrar esse fenômeno de que convergência adaptativa, quando eles, né, chegam a uma convergência de utilização igual, o que reflete, então, que evoluíram de antepassados distintos. Por quê? Pode ter até função semelhante, mas eles vêm de diferentes organismos e apresentam origem embrionária e estrutura anatômica diferente. Então, um exemplo de órgão análogo, as asas das aves e dos insetos, né? Que grupo de invertebrado com vertebrado, nada a ver de ancestralidade aí, né? Apesar de ser distintas quanto à estrutura, origem embrionária, elas têm o quê? A mesma função, ó, funções semelhantes, que é o quê? Permitir o voo, né? Voar, então. Corpo alongado nas cobras e lampreias. Lampreia a gente sabe que é peixe, né? Tá dentro da água, e cobra é um réptil, né? Então, nada a ver. Então, é uma característica que foi cada uma convergir, são organismos diferentes que vieram de partes, né? De descendentes diferentes, mas que convergiram aí para essa forma corporal, tá? Nadadeira de tubarão e de golfinho, né, que servem para nadar, mas que não tem nada a ver uma com a outra, são utilizadas para funções semelhantes, que é nadar. Tubarão e golfinho nadam, mas a nadadeira de um tubarão não tem nada a ver com a nadadeira de um golfinho, quanto mais ainda a sua origem embrionária, tá? Patas posteriores de sapos e gafanhotos, sabemos que os dois saltam, né, bastante, mas que também são dois grupos de animais diferentes que, com o salto, eles desempenham funções semelhantes, mas que essas patas deles não têm
nada a ver, então, com desenvolvimento embrionário ser idêntico, né? Nada disso, somente uma convergência de adaptação mesmo, né? Adaptativa aí para que eles saltassem, porque isso era vantajoso para eles, tá? Então, todos são exemplos de órgãos que possuem a mesma função, porém, como dito, as estruturas e origem também diferente entre elas. Isso para analogia, tá, gente? Então, aqui, mostrando aqui, acho que talvez, né, explique aqui um pouquinho melhor, uma evolução que é convergente, ou chamada de convergência adaptativa, isso é, uma hora são grupos diferentes que apresentam essas estruturas que vêm de descendentes diferentes, né, de ancestrais diferentes, desculpa, mas que em um dado momento elas se intercruzam, né? Porque são utilizados para a mesma função, mas que elas são vêm de origens diferentes, então, tá? Como as aves, então, e os mamíferos, né? Que utilizam aí, aves voam, mas morcegos também voam, tá? Então, cria grupos não naturais ou polifiléticos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa certa, né, coloca para ser estudado essas relações de parentesco, porque às vezes esses caracteres que a gente está usando, ela não cria relação de parentesco. Ela cria, então, somente então essa evolução mediante convergência adaptativa dessas espécies que a gente tá vendo, então. Deu para entender um pouquinho aqui? Deu, prof. Então tá. Desculpa, ó. Evolução convergente, converge, né? Ou adaptativa. Então, órgãos análogos, né? Que são diferentes aí, ó. Estruturas que aparecem de forma independente em diferentes grupos de organismos. Então, nós temos aqui, né? Um golfinho, né? Um golfinho, um outro peixe aqui, um outro, esqueci o nome desse peixe aqui, bicudo aqui, e aqui nós temos ai, gente, fala o nome aqui. Pinguim? Pinguim! Exatamente. Pinguim, né? Borboleta, o morcego. Então, a gente vê aqui, ó, que todos eles, olha, vamos pensar nesses membros anteriores aqui, ó, todos eles têm os membros anteriores, asa para voar, asa para voar. Mas o que que acontece? Esse aqui é um grupo de invertebrado, e esse aqui é um vertebrado e é um mamífero ainda. Então, os ancestrais totalmente diferentes, mas que essas espécies convergiram para quê? Esses membros anteriores, essas asas servem para voar, né? Se a gente olha aqui também, olha, eu tenho uma ave aqui, mas ela usa, né, as asas dela para nadar, tal qual um golfinho, tal qual um peixe, tá, né? Então, são utilizadas, então, para convergência adaptativa. Então, ó, divergência, então, agora evolutiva. Diverge, né? Então, quer dizer o quê? Que eu posso ter organismos aparentados, mas que, devido também até à adaptação ou qualquer outro evento que possa ocorrer, esses organismos aí vão possuir estruturas diferentes, acabam, né, do mesmo ancestral, mas que eles divergem, então, em algumas estruturas, né? Já também por pressão aí seletiva do ambiente e tudo mais. Então, vamos ver. Divergência evolutiva, o que é? Comparação, então, entre esqueletos do membro anterior aí de vertebrados, né, que eles são homólogos, por quê? O mesmo braço meu, né, é o mesmo da nadadeira de um golfinho ou de uma baleia, né? Então, vai possuir os mesmos ossos. Eu tenho
O húmero, o rádio, o carpo, a una, a mesma coisa eu vou encontrar na nadadeira de um golfinho, os mesmos ossos. Então, isso já prediz que nós temos órgãos homólogos, isto é, vindo de uma mesma origem embrionária, tá? E isso quer dizer, então, que nós compartilhamos desse caractere homólogo, tá? Mas o que que acontece? Ah, só porque eu tenho a mesma coisa que ele, né? Tenho esse caractere homólogo. Eu nado que nem um golfinho? Não, infelizmente não, né? Mas eu uso meu braço para pegar, o que o golfinho não faz. Então, isso divergiu nas espécies. Enquanto eu uso o meu para pegar, abraçar, né? Segurar e tudo mais, o golfinho usa para nadar. O, o morcego vai usar o quê? Para voar, tá? As aves aqui também, no caso, mesma coisa para voar, tá? Não deveria estar aqui, porque a asa não é, não é, como é que fala? Do mesmo grupo de mamíferos, tá, gente? Então, mesma origem embrionária e desenvolvimento semelhante para diferentes usos, então, para usos distintos e diferenciados, então, nadar, né, voar e pegar, abraçar, segurar e tudo mais. Seria certo, prof, falar que, por exemplo, não, nada. Não, fala! Não. Ai, Tipo gente. assim, que uma asa que tem os mesmos ossos e um braço seria um órgão análogo. Homólogo. É homólogo. Se eu encontro, olha, porque se eu pego qualquer membro dianteiro ou membro traseiro, né? Mas o membro dianteiro de qualquer mamífero, todos nós teremos os mesmos ossos. Carol, todos. Certo. Eles são diferentes, você entendeu? Oi. Não, pode falar. Nós temos os mesmos ossos. É lógico que eles vão mudar na forma, ser mais curto, ser mais chato, mas eu tenho. Se eu tenho húmero aqui no meu braço do humano, eu tenho um osso lá que faz o papel do húmero no golfinho. Tem o rádio e tem a una. Tem o rádio e tem a una que faz o mesmo papel dele no meu antebraço. E por aí afora. E tenho tudo, os carpo, metacarpo, tudinho contado. Carol, não tem erro. Se for dentro de mamífero, eu tenho. E quando eu tenho isso correspondente, eu tenho, então, órgãos homólogos, tá? Tá. Mas que, por divergência na evolução, nós tivemos as espécies, né, divergindo, porque o grupo dos mamíferos é um grupo diverso, né? Apesar de comparado a outros grupos, nós somos o grupo menos diverso, tá? Mas que, devido a esse grupo ser tão também diferenciados entre eles, que cada um tem o seu nicho e cada estrutura, membros foram utilizados para a forma de vida que eles se adaptaram, né? Então, o golfinho, é lógico que usou o membro anterior dele para nadar, enquanto nós usamos para outro tipo de coisa. Assim como um cavalo, as patas da frente dele vai servir para galopar, né? Em conjunto com as patas inferiores, tá? Certo. Aí aqui, olha, quando eu falo irradiação evolutiva, irradiação eu já imagino como se fosse um sol. Então, eu também já vejo aí e posso utilizar o quê? Os próprios mamíferos também, tá? Então, tenho um único conjunto aqui em que esse monte de espécies, cada um foi procurar seu lugar, irradiou, né? Então, se expandiram para diversos locais. Então, surgimento também de várias estruturas diferentes em organismos que são aparentados, tá? Então, a adaptação divergente
ou irradiação adaptativa, também pode chamar, tá? As adaptações divergentes são processos realizados por espécies próximas que vivem em meios ambientes diferentes e que levam à formação de formas extremamente distintas. Então, aqui, olha, como mostrando um único, a gente tem esse ratinho foi o nosso lá, bambambam dos mamíferos, tá, gente? Era bem parecido, era um mamíferozinho não muito grande, parecendo mais um rato, tá? E que ele é o ancestral de todas as espécies aí de mamíferos que a gente tem nos dias atuais, tá? E que ele descendeu vários ramos, gente. E esses ramos aí foram se quebrando e cada um foi para um local, irradiou dependente da sua necessidade de vida, então. Então, tivemos, a partir do ancestral comum, espécies que foram para a água, né? Ou semi-aquáticos, vivem um pouco na água, um pouco na terra, outros, né, que são carnívoros, né, selvagens aí, outros que são herbívoros, né? Outros que vivem aí, que são mais aparentados da gente e que vivem ainda em florestas, né? Então, a gente tem essa irradiação aí e que cada um adquiriu tem essas estruturas diferenciadas, né? E para usos aí conforme os locais aos quais eles foram, né? Infelizmente, a gente não conseguiu transformar nossos braços em asas, né? Então, e aqui, gente, opa, só para fechar, a gente vai mostrar outros cladogramas, né, ao longo do tempo e vai começar a comentar sempre aí, conforme os grupos que a gente for estudando, a gente vai mostrar, então, essas mudanças, por exemplo, falando quem são, por que aparece esse nome de diápsida, né, de anápsida, a gente vai falar bastante aí sobre essas diferenciações dentro de grupos que aparecerão aí, que por isso que a gente também acaba classificando eles em grupos diferentes aí, tá? Bom, essa aqui nós terminamos, tá? Hoje era para falar de gnatostomados, mas nada que vai atrapalhar a gente falar de gnatostomados no outro dia, tá bom? Bem tranquilo, tá bom, gente? Então, só agradecer vocês por terem vindo e eu só vou passar a minha tarefa lá na última aula, tá, gente? Valendo para a semana inteira. Então, sempre fica de olho para não esquecer, porque senão depois acaba tendo falta da semana inteira, tá bom? Tá bom, Pro. Tá bom, Pro. Tá. Então, vamos ver. Hoje que a Bárbara acho que já postou, né, alguma coisa sobre o início das aulas que não vai acontecer mais essa quarta, né? Eu acabei ficando sabendo junto com vocês. Nós ficamos sabendo, né, os professores, porque a gente já estava aqui se preparando para quarta-feira, né? Mas aí, infelizmente, eu Gente, hoje eu vou falar sério. Hoje eu nem abri para saber notícia, como é que tá Curitiba ou Paraná, porque já no sábado eu já fiquei tão assim com o jornal que eu falei assim, ai, deixa eu dar um tempo sem ver notícia ruim, pelo amor de Deus. Né? O negócio tá feio. Tá difícil, né, gente? Então, se cuidem mesmo aí vocês, tá bom? Beijo, criança. Pode deixar, Pro. Beijo, tchau, Pro. Tá? Tchau, Beijo. gente. Tchau, Pro. Tchau, tchau.